As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus. Ô glória, paz seja convosco. Olá, meus irmãos e amigos, professores do Programa de Educação Cristã Continuada. Chegamos na lição número 9, né? Graças a Deus, lição número 9, o caos religioso de Israel, um tema bem difícil, né? Esse é o tema da lição número 9, sejam todos bem-vindos. Um breve comentário do pastor João Neto. Aleluia. Eu peço a você, antes de falar aqui do canal do YouTube, a Radassa, essa coisa linda, nossa primeira netinha, nesse dia 24, completou 6 meses. Ô, glória, que coisa linda. Olha como ela olha apaixonada para a vovó. Aleluia. Se inscreva no canal do YouTube e acesse o livro de Juízes, também o livro de Ruth, já estão gravados na live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Você pode ter acesso capítulo por capítulo e também compartilhar com a sua classe, com a sua célula, com a sua congregação. Estou nesse desafio histórico de ler a Bíblia toda. Vamos fazer isso em 3 anos e meio. Começamos em julho de 2021. Vamos terminar até o final de 2024, se Deus quiser. Já lemos 29 livros. Só faltam 36, se não me engano. Agora a matemática faltou aqui. Mas nós vamos terminar em breve, né? Daqui a mais um ano e pouco. E você pode estar acompanhando todos os livros. Eu estou sendo beneficiado, porque todos os livros que estão aqui na sequência da nossa revista, eu já fiz na live. Então, estou tranquilo aí para um ano para frente, aí os livros já estão gravados. Eu gravo um capítulo todo dia, 17 horas. E é importante para o professor, para quem vai preparar uma mensagem para pregar, ou quer tirar uma dúvida no capítulo, você vai lá na playlist, no meu canal no YouTube, o capítulo, no livro certo, o capítulo que você quer, bota naquela velocidade mais rápida, né, para não ficar cansativo, e tira aí sua dúvida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pergunta você pode também mandar para esse telefone de WhatsApp. Vamos lá, um breve comentário aqui da lição número 9, que está nos capítulos 19 até o 21 do livro de Juízes. Encerrando, então, aqui o livro de Juízes. A próxima lição já vai ser sobre Ruth. Textuário. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto, ou que dava na telha, ou que bem entendia, em outras palavras, tá? Essa é a chave do livro de Juízes. É que não havia rei, na verdade, profeta, muita raridade, apareceram alguns, né? Mas não havia estabelecido um comando com normas, um governo teocrático funcionando como deveria. Então, cada um fazia o que bem entendia. E é nesse contexto que nós vamos nos deparar com as histórias de hoje, que são extremamente absurdas, né? É difícil de entender que esteja na Bíblia, mas é para nós aprendermos como o homem é frágil, né? E como o crente, o fiel, o povo de Israel e nós também, muitas vezes, quando nos deparamos com a oportunidade de pecar, ou quando nos distanciamos da palavra, temos a possibilidade de cair nos mesmos erros. Nossa missão é proclamar o reino de Deus na terra e lutar contra a degradação moral em que jaz o mundo. Juízes 20, de 1 a 20, é o texto para ler com a classe, ou com a congregação, ou com a igreja, se for culto com EBD, né? Como é em algumas igrejas. O levita e a sua concubina. Meus amados, esse episódio é extremamente absurdo, complicado, porque esse levita, em princípio,
O sacerdote, ele deveria casar com uma virgem. O levita não tinha... O levita que não era sacerdote, não tinha, vamos dizer assim, as mesmas exigências de um sacerdote, mas geralmente ele casava dentro da sua tribo. E aqui ele vai conhecer uma concubina da tribo de Judá. O comentarista é muito feliz quando diz que a Bíblia, em Deuteronômio, ela normatiza o concubinato, normatiza quando o homem tem mais de uma mulher e despede uma. Ali Moisés é um legislador. Ele não está, em momento algum, autorizando o concubinato, autorizando a poligamia. Não. O que ele está é como legislador, e isso aí nós, né, como legisladores, temos parlamentares amigos que fazem leis e eles vão ver o direito de cada um, inclusive o direito de pessoas do mesmo sexo, não tem problema, isso é direito civil, né? Não legaliza, em momento nenhum, Deus permitiu a poligamia, né? Quando o livro de Êxodo, de Levítico, Deuteronômio traz a normatização, é simplesmente preservando o direito social da pessoa e não corroborando com o ato pecaminoso. Deus nunca aprovou a poligamia, né? Assim como Deus nunca aprovou também a prática do homossexualismo, né? A concubina então, era de Judá. Aí há um problema, ele vai lá buscar, e é uma coisa muito, uma história muito melosa, né? Aí o pai pede para ficar mais um dia, ele fica mais um pouco, e essa viagem é um problema sério. Nós aprendemos com esse levita, ele deixa de, de pernoitar numa cidade estranha, e ele vai pernoitar em Gibeá, porque é uma cidade de uma tribo de Israel, a tribo de Benjamim. E é justamente lá que a sua concubina vai sofrer abuso sexual. O interessante nessa história, aí o texto está Juízes 19, 25, mas o 19, 22, diz que os homens, filhos de Belial, eu tenho um vídeo aqui no canal, se você pode acessar depois, explicando quem são os filhos de Belial. Eram homens maus, iníquos. E o interessante é que esse capítulo é justamente o 19 de Juízes. E interessante que essa história é muito similar com o capítulo 19 de Gênesis, quando os homens de Sodoma queriam ter relações sexuais com os anjos. Claro, eles não sabiam que eram anjos, mas viram aqueles homens diferentes e queriam abusar daqueles homens. Da mesma forma, esses homens de Gibeá, maus, filhos de Belial, eles não queriam a concubina, eles queriam o levita, eles queriam o homem. Tal era a degradação moral daquela cidade. E o senhor, o ancião, o velho que abrigou o casal, protegeu o levita. E o levita, numa maneira de se livrar, de sobreviver, ele empurrou a concubina e eles a estupraram a noite toda. De manhã ela estava morta. E ele vai espalhar o seu corpo esquartejado por toda a parte de Israel. Veja que eram coisas totalmente fora do contexto da lei de Moisés, mas é o que deu na cabeça dele. E isso vai trazer violência sem precedente, porque as tribos vão se juntar para destruir a tribo de Benjamim. E aí vem a vingança, né? Contra os benjamitas. É o tópico 2, né? Conselho dos israelitas. Juízes 21 diz: saíram todos os filhos de Israel, a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispá. Como se fora um só homem, desde Dan até Beceba, como também a terra de Gileade. Gileade é a terra que fazia parte da tribo de Manassés. E eles se juntaram num conselho de guerra, que era o conselho de guerra da ONU, e eles resolveram exterminar a tribo de Benjamim. Houve o que aí? Uma guerra civil, briga entre irmãos, e Benjamim foi totalmente arrasado, ficou pouca gente.
Juízes 24, né? Ficaram pouquíssimos homens, pouquíssimas pessoas, não havia mulheres para eles casarem, criaram um problema. E aí eles vão se lembrar que Benjamim é uma das tribos e Israel iria ficar sem uma tribo, né? E aí nós passamos para o tópico 3, que são as consequências desse verdadeiro genocídio, né? Isso é genocídio, né? Muita gente falando genocídio nos nossos dias sem contexto nenhum, né? Isso aí não, foi genocídio mesmo. Eles se reuniram, 11 tribos contra uma, né? Para destruir totalmente. E aí nós vemos um dos problemas do juramento. Eles disseram que aquele que não se ajuntasse, ou seja, os benjamitas, estavam excluídos da Assembleia. E que eles não iam dar mulher para casar. Eles juraram. E agora? Depois que eles botaram a mão na cabeça, é interessante, porque o texto de Juízes, assiste lá minha live de Juízes desse capítulo, porque vai dizer assim, quando eles se ajuntaram no culto, depois desse problema, eles viram que o seu irmão, Benjamim, os homens de Benjamim não foram. Aí eles disseram, meu Senhor, Benjamim não veio no culto. Pois é, tem gente que mata o irmão e só percebe que matou quando ele não aparece no culto, né? É uma boa lição para a gente meditar. Tem pessoas que matam o irmão e só percebem que matou quando ele não aparece no culto. Aí bota a mão na cabeça e diz, ai, meu Deus, matei meu irmão. E aí eles tentaram uma solução, né? E foi uma coisa extremamente absurda, que é a solução problemática. Juízes 21, 23. Assim fizeram os filhos de Benjamim e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram das rodas que dançavam, e foram-se e voltaram à sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Ou seja, que solução doida, né? Uma solução impensada. Eles disseram, vamos ao congresso de jovens, né? Vamos à festa da igreja, e quando quando as moças forem dançar, cada um de vocês, benjamitas, faltou mulher para completar, né? Vocês pegam uma e saem correndo. E quando os irmãos, os pais disserem, ei, minha filha, minha irmã, e a gente vai interferir e dizer que vocês ficaram com uma tribo arrasada. Bem, como dizia o nosso irmão Roberto Carlos, um erro não conserta o outro. Isso é o que eu penso, né? Brincadeiras à parte, mas foi exatamente isso. Eles tiveram que tomar uma decisão doida e fizeram uma coisa errada em matar os irmãos. Não, o erro começou com os filhos de Belial estuprando a mulher. Depois o levita esquarteja essa mulher. É um erro após o outro. Um abismo chama outro abismo. Aí depois eles atacam uma tribo para destruir essa tribo. Depois dizem, meu Deus, mas nós destruímos uma tribo. Israel vai ficar com 11 tribos, não pode. Aí eles autorizam que essas meninas... Imagina você ter uma irmã de 15 anos, de 16 anos, levou para a festa e apareceu um cara lá fortão, pegou ela e saiu correndo. É minha. Complicado, né? Foi exatamente assim, uma coisa doida. Um erro não conserta o outro. Bem-vindos à era de juízes. Aqui não tem rei, nem sacerdote, nem profeta, e cada um faz o que bem entende. Esse é o livro de Juízes. E aí nós temos a transição, tá? De Juízes para Ruth, Juízes 21, 25, onde vai dizer, naqueles dias não havia, de novo, né, rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Bem, se não havia rei, nós vamos começar agora uma história para justificar a instituição do reinado em Israel. E essa história vai começar com uma novela. Sim, Ruth é uma narrativa histórica, é um estilo literário de novela. O livro de Ruth já está gravado aqui no canal, você pode assistir todos os capítulos, tá? É uma novela. E a novela do livro de Ruth existe simplesmente para mostrar de onde veio Boaz, Obed
Jessé, que gerou o rei Davi. Ou seja, a história de Ruth, uma moabita, uma estrangeira, um tipo da igreja, né? Porque é estrangeira, e ela vai se casar com Boaz e vai gerar Obed, que gerou Jessé, que gerou o rei Davi. Nós vamos começar, então, o livro de Ruth na próxima aula. As semelhanças entre Israel no tempo dos juízes e a sociedade atual nos servem de sinal. Proclamar o reino de Deus nessa terra, através da palavra e do exemplo, é a melhor maneira de prevenir o caos total até a volta de Jesus. Meus queridos, vivemos uma era muito parecida. Hoje mesmo eu compartilhei uma notícia do governo do estado da Bahia, que uma associação jurídica teve que entrar com o processo para impedir que o governo fizesse um decreto onde eu dizer que Jesus é quem salva, é o único que salva, é intolerância religiosa, porque todas as religiões são boas. Então, eu não posso dizer que você precisa de Jesus. Segundo o governo da Bahia, seria intolerância religiosa. Então, estão brigando na justiça, mas, queridos, essa é uma tendência mundial. Em Portugal e em muitos lugares da Europa, você não pode distribuir um folheto em praça pública, e se você insistir, eles chamam a polícia e você é preso. Então, nós estamos caminhando para uma época muito difícil, é um tempo sem lei, é um tempo em que querem que você seja igual a eles, mas você não pode simplesmente dizer que Jesus é o Salvador, que para eles é intolerância religiosa. Então, é um tempo terrível. Oremos pelo Brasil, oremos pela igreja, nesses últimos dias da igreja na terra, que realmente é o tempo do fim. Deus abençoe, meus amados, boa aula. E se você quiser fazer alguma pergunta, tá aí o meu contato, tá bom? E-mail e WhatsApp, fique à vontade. Um abraço a todos, boa aula, a paz do Senhor.